nessa manhã nós vamos estar meditando um pouco sobre as características de uma família onde Deus é conhecido. Características de uma família onde Deus é conhecido. E queridos, nós não podemos começar a falar sobre essas características antes de pensar nesse que é o tema, conhecer a Deus. O que isso quer dizer? Como eu falava ontem pela manhã, aqui para o grupo mais restrito, quando nós falamos sobre conhecimento de Deus, nós podemos pensar nisso em dois níveis. Nós podemos pensar num conhecimento meramente intelectual, acadêmico, que é adquirido através das leituras e da participação em congressos e seminários. E nós podemos pensar também num conhecimento mais profundo, e é o conhecimento que devemos anelar por, desejar, almejar, que é esse conhecimento relacional, é o conhecimento de andar junto, é o conhecimento de ter a experiência. E é justamente esse o nosso ponto de partida aqui nessa manhã. Porque o cristianismo bíblico, ele poderia ser marcado por três palavras que começam com a letra P. A primeira é o poder que é derramado sobre a vida das pessoas. Você e eu nunca podemos nos esquecer que cristianismo autêntico, cristianismo genuíno, é aquele cristianismo que tem origem nesse derramar do poder de Deus que vem através da ministração do Evangelho, que é o poder de Deus. Você certamente está lembrado daquilo que está escrito lá em João, capítulo 1, nos primeiros versículos, quando é dito que para se tornar filho de Deus é preciso que um poder seja ministrado à vida. Não é um mero levantar de mão após uma mensagem e um apelo. Não é simplesmente caminhar pelo corredor. Não é participar até mesmo do batismo das águas que faz de alguém um cristão. Mas é a manifestação do poder de Deus numa vida. É nascer de novo, como está escrito em João capítulo 3. É nascer da água e do Espírito, é nascer do alto. É a manifestação do maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa. Você percebe que está muito mais acima do que ter o seu nome arrolado na lista de membros. Você percebe que é muito mais do que dar dízimos e ofertas. Você percebe que é muito mais do que ir para um acampamento que acontece anualmente. Embora todas essas coisas façam parte da vida cristã, mas não é isso que define se nós realmente e genuinamente somos cristãos. Veja, esse poder, ele pode ser manifestado, e ele é manifestado pela graça. E você percebe como a graça, ela é tratada nas cartas de Paulo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, onde havia um poder que me direcionava para o mal, que me controlava e que me levava ao erro, veio agora uma graça que é mais poderosa do que esse pecado. Paulo, escrevendo para Timóteo, seu filho na fé, ele diz: tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Essa é uma graça fortalecedora, habilitadora. Em outro lugar, é o próprio Deus que diz a Paulo, quando ele se encontrava lutando por conta do espinho na carne: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Essa é a primeira palavra. A segunda palavra é propósito. O cristianismo bíblico, ele nos apresenta uma vida
com propósito, uma vida com sentido, uma vida com significado. Nós não vivemos mais de acordo com a natureza. Nós não seguimos mais os impulsos da nossa carne. Nós não somos mais marionetes na mão de Satanás e dos demônios. Nós não seguimos mais o curso do presente século. Nós não nos amoldamos e somos formatados pelo mundo. Não, nós temos um propósito e o propósito é vivermos para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Em Colossenses 3,17, isso é colocado da seguinte forma: e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Por fim, o cristianismo bíblico, ou seja, aquele que é originado em Cristo, com Cristo, que é para a glória de Deus, que tem todas as suas coisas oriundas em Deus, nos supre com um padrão. Um padrão que nós só podemos alcançar se tivermos esse poder, porque aquilo que Deus pede de nós, só Ele pode nos capacitar pelo seu poder para alcançarmos. Então, esse propósito de glorificar a Deus, ele é delineado nas páginas da Bíblia, mostrando qual é o padrão da fala, qual é o padrão do comportamento, qual é o padrão da reação, qual é a ética no trabalho, qual é a maneira de se viver em família. Então, tendo dito essas palavras em caráter introdutório, eu agora convido a igreja a abrir a Bíblia, ou ligar a Bíblia, né? Em Colossenses 3, de 18 a 21. Colossenses 3, de 18 a 21. Os irmãos encontraram? Diz assim: esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Então, entenda, Paulo está escrevendo à igreja de Colossos, está escrevendo para crentes, está escrevendo para um grupo de pessoas para os quais essas palavras fazem sentido. Para um grupo para o qual essas palavras, elas são adequadas, elas são oportunas. Então vamos começar falando sobre as esposas. Que época difícil nós estamos vivendo, né, irmãos? A época das ideologias anticristãs, a época de um feminismo que é totalmente antibíblico, que bate o pé e jura que, dizendo, nós não somos o machismo de saias, nós somos uma reação saudável e racional ao machismo. Mas aqueles de nós que têm contato com a academia, com a universidade, ou que já fizeram alguma leitura sobre isso, percebem que a agenda do feminismo, ela não se alinha com aquilo que a palavra de Deus diz. Mas o fato é que, ainda que sejamos cristãos, quando nós ouvimos passagens como essa que eu acabei de ler, muitos de nós, as mulheres principalmente, elas tremem na base. E elas ficam indignadas. E elas se questionam se essa passagem, ela não tinha o seu lugar apenas há 2000 anos, quando foi escrita. Não seria apenas Paulo falando sobre uma questão cultural, falando para um recorte específico na história? Ou será que nós podemos ter essa palavra como texto inspirado, que é válido e suficiente para as nossas vidas?
Irmãos, é preciso que nós entendamos o que quer dizer sujeição. E sujeição está inevitavelmente ligado ao princípio, quando em Gênesis 2:23, nós vemos que Eva, ela é tirada de Adão. O seu próprio nome no hebraico faz menção a isso. Enquanto Adão é Ish, Eva é Isha, aquela que foi retirada do homem. De forma que não é Paulo que está falando sobre sujeição, é toda a Escritura. Mas isso não resolve nosso problema, não é verdade? Porque sujeição faz os nossos ouvidos tinirem. Porque a gente pensa logo, isso daí está relacionado à subserviência, ao homem opressor, machista, esmagando as mulheres. Mas isso não tem nada a ver com sujeição bíblica. A gente precisa entender sujeição à luz do que é autoridade e liderança bíblica. E autoridade e liderança nada mais é do que tomar as iniciativas corretas dentro do lar, que faz com que a mulher siga com prazer, porque ela sente segurança. O pastor John Piper, ele costuma dizer que autoridade e liderança que faz com que a mulher se sujeite é nada mais, nada menos do que falar vamos. Vamos fazer isso. Vamos colocar cerca elétrica porque estamos vivendo num bairro perigoso. Vamos matricular as crianças numa escola confessional porque a escola na qual ela está agora está cada vez mais desvirtuada. Vamos passar as férias num resort onde você vai poder ir para o spa onde você gostaria de passar alguns dias. Então, você percebe que é uma decisão que muitas vezes não é pensando em satisfazer as necessidades egoístas, mas antes o bem comunitário e muitas vezes o bem do outro. Essa é a autoridade e a liderança bíblica. É a autoridade e liderança que procura servir o outro, que coloca os interesses do outro acima dos seus próprios. Logo, não implica em inferioridade, porque Gálatas 3:28 diz que não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Irmãos, Cristo, ele andava cercado por mulheres que o assistiam. Cristo tinha uma forte amizade com a casa de Lázaro, e havia duas mulheres lá. Uma procurava servi-lo com seus dotes culinários e domésticos, enquanto a outra se quedava aos seus pés para ouvir os seus ensinamentos. Jesus, que é aquele que inspira Paulo pelo seu espírito para escrever Colossenses, ele, em hipótese alguma, era um machista, um preconceituoso. E pela sua cruz ele mostra isso. Todos são pecadores, mas todos têm acesso igualmente à graça que pode salvar as pessoas. Sujeição não é tratar a mulher com inferioridade. Ela também não é absoluta. O marido que chega em casa e diz o vamos errado e diz, que tal se a gente entrar no esquema ilícito de caixa 2 para a gente faturar aquela grana que vai nos dar condições de trocar o iPhone de todo mundo da família. O que é que você acha? Essa mulher gentilmente vai dizer, eu quero me submeter a você, mas importa agradar a Deus antes de agradar ao homem. É a mulher que rejeita as tentativas do marido de apimentar a relação sexual através de inovações que são totalmente seculares e deturpadas. Eu ouvi falar desse clube onde casais vão e lá eles fazem algumas trocas. Quem sabe isso não vai ter uma função afrodisíaca no nosso casamento. O que é que você acha? E a mulher,
entendendo que a sujeição não é absoluta, ela diz: meu amor, eu não sei por que você está com essa ideia na sua cabeça, mas eu não poderei aceitar, eu não poderei concordar. A sujeição, queridos, ela não quer dizer que a mulher não deve tentar influenciar o seu marido. E entenda, não é aquela manipulação própria do homem caído que tenta fazer as coisas do seu jeitinho. Mas é algo que se faz em santidade e com sabedoria. 1 Pedro 3 diz assim: igualmente vocês, esposas, 1 Pedro 3:1, se você quiser abrir. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa. Você percebe que o objetivo de Pedro ao escrever esse texto é dizer: mulheres, batalhem para ganhar os seus esposos que ainda não são crentes. Mas nós poderíamos fazer uma aplicação e dizer: mulheres, se vocês percebem que os seus maridos eles estão fraquejando espiritualmente, se vocês percebem que eles não têm tanta sustância espiritual, que eles não têm tanto entusiasmo em relação a buscar a Deus, que eles estão meio frios, estão vivendo um cristianismo meramente nominal, tente ganhar os seus esposos com sabedoria. Porque, como Provérbios nos diz, a mulher sábia... Vamos tentar de novo, porque coral cantando, retrô, recitação de versículo bíblico, acho que é oportuno. A mulher sábia, mas a tola a destrói com as suas próprias mãos. Então, irmãos, sujeição não quer dizer que a mulher não pode tentar levar o seu marido a tomar as melhores decisões. Eu vejo isso acontecendo com frequência no meu relacionamento com a minha esposa, que infelizmente não pôde estar aqui hoje. Ela muitas vezes, que tem uma percepção mais aguçada do ministério, pois está no ministério há mais tempo do que eu, ela mostra como algumas medidas, algumas decisões, algumas atitudes poderiam ser diferentes. E eu percebo que às vezes em que eu não quero dar ouvidos a ela, não é porque eu estou tentando ser bíblico e ter autoridade e liderança, mas é porque o coração endurecido, orgulhoso, vaidoso, não quer admitir que ela está mais certa do que eu. No momento em que ela fala com razão, e eu a escuto e digo: vamos fazer assim, eu não perdi a minha masculinidade bíblica. Eu não perdi a minha autoridade e a minha liderança. Irmãos, essa sujeição acontece num ambiente não de hostilidade e de disputa e de competição, mas antes de cooperação, de cumplicidade. O homem, ele não deve se arrogar de uma capacidade que nós sabemos que não temos. Nós não precisamos ter a necessidade de sempre ter a última palavra, de sempre estar certo, ou de sempre fazer do nosso jeito. Porque como o texto que é correlato a esse, no livro de Efésios nos mostra, essa sujeição e essa autoridade aparece num contexto de amor. Num contexto onde os esposos amam as suas mulheres. E aí nós vamos para o próximo versículo, se você ainda está com a sua Bíblia aberta, em Colossenses capítulo 3, versículo 19. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Não é de agora que nós dizemos que a palavra amor e tudo aquilo que é derivado de amor se tornou algo um pouco esvaziado de sentido. Afinal de contas, o que é esse amor, uma vez que todos falam sobre amor? Uma vez que a palavra amor se popularizou, ela está na boca de todo mundo. Nas novelas, o casal que no capítulo 1 diz que se ama,
no capítulo 13, está separado e em pé de guerra. Afinal de contas, o que é amor? Nós não podemos perder de vista que o amor entre o homem e a mulher, no casamento, ele é sim um amor sexual. Ele tem esse componente. E é importante que tenha, porque o sexo é uma bênção que Deus deu para que o marido e a mulher, dentro do casamento, possam desfrutar. Mas não apenas isso. O amor, ele envolve sim uma afeição natural. Eu gosto da maneira como ela sorri. Poxa, ele tem cada insight legal. Que observação inteligente, interessante. Eu acho impressionante a maneira como ela consegue resolver conflitos. Mas não é apenas isso. O amor bíblico entre marido e mulher envolve a percepção do homem de que a sua parceira é sua irmã em Cristo. Ele consegue enxergá-la com pureza. Ele consegue investir na vida dela a fim de que ela possa ser lapidada, ela possa ser trabalhada, para que ela esteja cada vez mais ataviada, sem rugas e sem máculas, para um dia se encontrar com o noivo, que é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o amor bíblico, o amor cristão. Se você olhar para Efésios 5:25, se os irmãos puderem projetar, você vai ver, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E como foi que Cristo amou a igreja, irmãos? Ele a amou de forma sacrificial. A minha vida, disse Jesus, ninguém a tira de mim. Eu voluntariamente a dou. Guarda a tua espada, Pedro. Desaforado, cabeça quente, colérico, sanguíneo, arrancando a orelha do Malco. Se eu quisesse, eu não poderia ordenar ao Pai e 12 legiões de anjos não viriam aqui para me defender? Não beberei eu o cálice que o Pai me deu para beber? Pai, se for possível, passa esse cálice de mim. Mas antes, que seja feita a tua vontade. Jesus, ele se entregou por sua igreja, e diz o livro de Romanos que Jesus, ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, seus inimigos. Jesus, ele não olhou em você e em mim potencial como se houvesse algo inato que nos tornasse dignos de sermos chamados. Não. Ele chamou talvez os piores, porque isso aumenta a glória dele. Os mais encardidinhos de pecado, para lavar e redimir, e fazer para ele um povo santo. Povo de propriedade exclusiva do Senhor. Raça eleita, nação santa, sacerdócio real. Veja como Jesus amou a igreja. Jesus convivendo 3 anos e 6 meses aproximadamente com seus discípulos, ele viu o pecado de perto. Convivendo com os fariseus, ele viu a ruindade lá dentro. Mas nada o dissuadiu de cumprir o seu objetivo até o fim. E ele sobe naquela cruz e ele morre por nós. E os maridos, eles são chamados para amar suas esposas dessa forma. Alguém talvez aqui diria: se estivéssemos no paredão, eu passaria à frente da minha esposa para tomar o tiro no lugar dela. Alguns riram, eu acho que o meu marido me colocaria como escudo. E alguns diriam: não dá para chamar a sogra não, para ficar na nossa frente. Que perversidade, as sogras são tão amáveis. A minha é, pelo menos. Mas, queridos, brincadeiras à parte, o grande desafio é morrer a cada dia. O grande desafio é morrer para si mesmo.
é renunciar, é abrir mão, é não se colocar em primeiro lugar. Veja, embora a responsabilidade primária pelas tomadas de decisões recaia sobre o marido, o método através do qual ele faz isso, se ele ama a sua esposa, é diálogo, é persuasão gentil, é deliberação. E se muitas vezes a esposa está arredia, irredutível, o marido, por amor, se ele sabe que aquela decisão não vai prejudicar a vida espiritual, mas é apenas um daqueles caprichos pequenos, ele muitas vezes cede. Porque veja, Cristo não nos trata com rigor, não é verdade? Mas ele nos trata com tanta brandura. Quantas vezes nós, enquanto igreja do Senhor, contrariamos o nosso mestre, mas nós não vemos um raio cair nas nossas cabeças logo em seguida. Jesus, que nos ensina a sofrer o dano, muitas vezes sofre ele o dano, na expectativa e na convicção de que o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, em algum momento vai nos despertar e nos fazer reconhecer que erramos. E um marido, muitas vezes, ele engole o sapo. E ele vai para os pés da cruz e diz: Senhor, às vezes é difícil de ganhar uma com essa mulher, mas eu prefiro sofrer a engrossar a voz, engrossar o pescoço, bater o punho cerrado na mesa e gerar um problema sem proporções, que proporções não dá para calcular. Veja que o texto, ele fala que os maridos, eles devem amar as suas esposas sem amargura. E nós só encontramos essa palavra amargura em uma outra passagem da Bíblia no Novo Testamento, que é Apocalipse 8:11. Em Apocalipse 8:11 está falando o seguinte, que vai cair esse corpo celeste na terra, uma estrela de nome Absinto. E a consequência é que a terça parte das águas vai se transformar em absinto. Mas o que é isso? Ou seja, as águas vão ficar amargas. Água amarga não dá para beber. Água amarga não desce. Água amarga não mata sede. E sede é coisa básica. Sede é necessidade essencial, fisiológica, para a sobrevivência. E é por isso que os maridos, eles não podem ser amargos com suas esposas, impacientes e resmungões. Chegando no final do dia, depois do expediente, e simplesmente querendo descansar em frente do Netflix, assistindo a última série que saiu, sem se preocupar com as coisas da casa, e como o rei do lar, não querendo ser incomodado por nada nem por ninguém. Como que cercado de um campo de força invisível, dizendo: não me toque. E se a mulher vem trazer os problemas, e vem falar sobre as necessidades, e vem querer dialogar, porque o diálogo é o que dá liga no relacionamento, o marido, ele muitas vezes bufa, e relincha, e escoiceia, e ele não quer saber de nada daquilo que está sendo dito. Maridos, não trateis suas esposas com amargura. Sim, queridos, às vezes, e isso acontece também com as mulheres, mas eu estou focando nos maridos, porque é o versículo em questão. Às vezes os maridos, eles veem em suas casas a oportunidade da válvula de escape. Eu não posso ser desaforado com o meu chefe, eu perco o emprego. Eu não posso dar um esbregue nos meus alunos, porque eles são meus clientes. Eles vão me denunciar lá na coordenadoria e eu vou perder o meu emprego. Eu não posso chegar no trânsito e ficar dando buzinaço, porque Bolsonaro liberou porte e posse de arma, e o cara pode estar com a Glock ali no seu porta-luva. Ele puxa, me dá um tiro, olha aí, eu vou para aquele lugar onde tem muito corajoso enterrado, cemitério.
Então, eu chego em casa e aqui você vai ter que me aturar. Zagalo chegou, você vai ter que me engolir. E muitas vezes o amor ele não se manifesta por conta de toda essa amargura. Veja, 1 Pedro 3:7, nós já falamos esse texto anteriormente, diz assim: maridos, vocês igualmente vivam uma vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Já ouviu aquela expressão, a oração às vezes não passa do teto? Às vezes não passa mesmo. O teto está de bronze, o céu está de bronze. Às vezes, maridos, nós somos a própria causa de não sermos ouvidos. Não é que os ouvidos de Deus estejam agravados, ou o seu braço encolhido para que não possa salvar. Mas é a maneira rude, a maneira desafetuosa como tratamos nossas cônjuges, faz com que Deus meio que cruze os braços e vire as costas, até que nós possamos agir da maneira correta. Que nós possamos honrar a esposa como vaso, como parte mais frágil. O apelo para os maridos é: lembra da época do teu namoro. Lembra da época do cortejo. Lembra da época de levar para o jantar, quer seja na cantina de Itália ou na sopa do seu Zé. Não importa. Lembra da época daquelas poesias que não eram do nível Carlos Drummond de Andrade, mas era pelo menos as rosas são vermelhas, as violetas são azuis, e o que eu tenho para dizer para você é que eu não sei nem rimar direito, mas eu te amo. Lembra dessa época, mas acima de tudo lembra que naquela época, se vocês já eram crentes, era sua irmã em Cristo, que você tratava com todo zelo, e que você não queria defraudar. Ela continua sendo tua co-herdeira. Ela está indo para o mesmo céu, e talvez Deus te coloque sentado ao seu lado, lá no grande banquete das bodas do Cordeiro. Ninguém fez sinal da cruz aí não, né? Misericórdia. Vamos agora para o versículo 20 de Colossenses, já nos aproximando do final. Filhos, obedecei aos vossos pais. Tem filhos aqui? Não vou pedir que ninguém levante a mão, mas eu vi algumas pessoas um pouco mais novas. Não vou dispensar nenhuma das crianças que já tem a capacidade de compreender o que eu estou falando. Eu sei, e você sabe, que obedecer pode ser fácil ou difícil. Obedecer é fácil. Vamos ao shopping hoje comprar o seu novo celular. Vamos agora, estou pronto. Obedecer é difícil. Não coma o saco de Doritos agora, porque você vai estragar o seu apetite. Espere para depois do almoço. Obedecer é difícil. Obedecer é fácil. Toma aqui R$30, não quero nada de volta. Se divirta, aproveite, fique à vontade. É fácil. Obedecer é difícil. Olha, hoje não tem televisão, amanhã tem o simulado com 5 provas diferentes. Vai estudar até as 10 horas da noite. Obedecer é difícil. Mas veja, Paulo não diz: filhos, obedeçam aos seus pais quando eles pedirem que vocês façam as coisas de que gostam. Paulo também não diz: filhos, obedeçam aos seus pais na maior parte do tempo. Ele não diz: filhos, obedeçam seus pais se eles lhes comprarem coisas para agradecer por sua obediência. Mas Paulo diz: filhos, obedeçam os seus pais em todas as coisas. É claro que em todas as coisas que estão alicerçadas na palavra, em todas as coisas que são proveitosas para o crescimento na fé. Irmãos, quando eu viajei para o exterior em 2003, tentando fugir de mim mesmo, meu pai e minha mãe ficaram arrasados. E meu pai, sabendo que a decisão já tinha sido tomada, ele agiu como o pai do filho pródigo e me deixou ir. Mas ele disse: olha, leva junto contigo esse Novo Testamento dos Gideões. Eu ia até trazê-lo, mas acabei esquecendo. Está guardado.
E aí ele colocou lá na dedicatória que tinha algumas passagens grifadas que iriam me levar a boas escolhas. E quando eu estava lá do outro lado do mundo, naquele momento de tristeza e aflição, eu peguei o Novo Testamento e uma das passagens que estava grifada era justamente Provérbios 1:8, que diz assim: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. E essa passagem de Provérbios 1:8 é um ótimo pano de fundo para esse texto de Colossenses 3:20. Porque os pais querem que nós os obedeçamos, porque eles sabem o que é melhor para nós. Adolescentes, não sejam cabeça dura. Adolescentes, não achem que sabem demais porque vocês vivem no Wikipédia. Porque vocês são rápidos nas pesquisas do Google. Porque os memes te informam muito sobre o que está acontecendo na cultura pop. Seus pais, eles têm mais quilômetros. Eles já trocaram os pneus mais vezes. Eles já pararam mais no pit stop. Eles já tomaram alguns atalhos e perceberam que era rua sem saída e tiveram que retornar para o caminho. Eles querem o seu melhor e eles sabem mais. Não queira compreender tudo. Eu tenho uma filha chamada Gabriela, ela tem 4 anos e alguns meses. E a Gabriela, ela argumenta muito. Tudo ela quer saber a razão, tudo ela quer uma explicação. Ela quer entender a lógica daquilo que foi dito. E algumas vezes eu preciso dizer para ela: minha filha, para o seu próprio bem, entenda, você precisa obedecer sem compreensão. Ainda que haja explicação para isso, obedeça simplesmente porque eu estou te dizendo. Porque o relacionamento com Deus é assim, e porque no mundo, muitas vezes você não vai ter explicações dos seus superiores. Filhos, obedeçam os vossos pais. Obedeçam aos vossos pais em tudo que vem do Senhor. Obedeçam aos vossos pais porque isso é agradável a Deus. Você quer ver o sorriso de Deus sobre a sua vida? Então obedeça aos seus pais. Não tome por certo que porque você é filho de crente, o sorriso de Deus sempre estará em cima de você, porque isso não é verdade. Primeiro a Samuel nós encontramos ali um sacerdote de nome Eli, que tinha 2 filhos, Hofni e Finéias. E Hofni e Finéias, eles eram filhos de Belial, né? Eles eram homens que se comportavam de uma maneira desagradável a Deus. E a Bíblia, ela é séria quando diz que Deus os intentava matar. É sério isso, né? Para um domingo de manhã ensolarado, é difícil ouvir, mas é aquilo que as Escrituras dizem. Obedeçam aos seus pais, porque isso é agradável a Deus. Obedeça para o seu próprio bem, porque há uma promessa ligada ao mandamento. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra e tudo te vá bem. Filhos, obedeçam aos seus pais. E os pais? Nessa relação, qual é a parte que lhes cabe? Versículo 21, por favor, meu querido. Obrigado. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não desanimem. Eu tenho uma irmã chamada Priscila, 3 anos e meio mais nova do que eu. E nós vivíamos um relacionamento, enquanto mais jovens, que era muito semelhante ao de Tom e Jerry. Gato e rato. Eu era, talvez, o rei da provocação, sem nunca ter feito PhD. Eu tinha uma mania de fazer o seguinte: Priscila é essa cadeira vermelha, certo? E eu fazia assim com o meu dedinho, ó, ia chegando. E eu olhava para ela e dizia: eu não estou tocando, eu não estou tocando, eu não estou tocando. E era impressionante como isso ligava os piores botões dentro da minha irmã. E uma vez, ela perdeu a paciência com razão e me nocauteou à la Mike Tyson. Verdade verdadeira. Às vezes as provocações na viagem
que a gente fazia para a Bahia era tão grave que meu pai, que é um dos homens mais mansos do mundo, depois de Moisés, ele está concorrendo, ele virou a mão assim e gentilmente tocou em mim. Sabe como é isso? É T-A-P-A, né? Se eu não estou enganado. Tapa. Puf! Porque ele já não estava aguentando mais as minhas provocações. E às vezes, os pais, eles têm a capacidade de fazer isso com os seus filhos. Eles são extremamente ásperos. Eu escutava uma irmã em Cristo dizer o seguinte, que uma determinada mãe fala ainda hoje com orgulho, meus filhos eram assim, eu botava a comida na mesa e dizia, comam tudo. E eles comiam e às vezes chegavam a passar mal e vomitar. E aí sabe o que essa mãe fazia? Vocês já entenderam a história, né? Coma aquilo que você vomitou. Parece que é folclore, né? História dos irmãos Grimm para assustar. Não, isso é terror, não existe. Mas, irmãos, nós não estamos comemorando Halloween, sim o dia da reforma, e por mais horrível que seja, saiba, essa mulher fazia isso. Imagine o trauma. Imagine a dor. Pais tratando seus filhos com severidade e injustiça. Às vezes os filhos, eles têm um radar para a incoerência, uma sensibilidade enorme. E percebem muitas vezes que os pais fazem, ou melhor, falam, mas não fazem, prometem, mas não cumprem. E não aceitam ser repreendidos, porque o general aqui sou eu. Olha para o ranking, olha para as divisas. Às vezes há pais que dão um foco excessivo no negativo. Não pode, não faça, não há espaço para isso. Irmãos, por favor, se nós fôssemos raciocinar porque dizemos tantos não, chegaríamos à conclusão de que muitos desses não são necessários. Mas talvez seja aquilo que o pastor Cláudio Duarte fala de maneira jocosa, brincalhona, né? Ele diz, o conselho de psicologia está querendo dizer que não pode bater nos filhos porque vai traumatizá-los. Aí ele diz, a gente apanhou a vida toda, agora que chegou a nossa vez de descontar, querem tirar de nós esse prazer. Mas irmãos, brincadeiras à parte, às vezes parece que inconscientemente há um prazer em certos pais em não punir necessariamente com a vara, mas em dizer não, em vetar, em proibir, em enclausurar, em encaixotar. Às vezes os filhos ficam com aquela sensação de que são um zero à esquerda, porque não há elogio, não há reconhecimento, não há recompensa, nada é suficiente, nada é bom bastante. E aí tem aquela famosa história, né? Estudar é a sua obrigação. Veja, Jesus ele conta uma parábola dizendo que tem um servo que é inútil, porque fez apenas aquilo que foi chamado. Talvez você e eu estejamos lutando para chegar a esse nível, né? Senhor, eu quero chegar a ser o servo inútil, pelo menos fazer o que o Senhor está me chamando para fazer. Mas no fato, o que vai acontecer é que no final das contas, nós não apenas vamos ser salvos e vamos chegar à glória, mas receberemos recompensas, galardões, presentes do Senhor. Às vezes os pais, eles são ásperos porque eles não conseguem, por exemplo, entender que os seus filhos, eles estão antenados a respeito de coisas que os pais não acompanham nem compreendem. E aí os pais, num jantar em que amigos são convidados, eles fazem afirmações dogmáticas sobre assuntos que eles não entendem muito bem. Sobre o TikTok, sobre Elon Musk, sobre a nova criptomoeda que está prestes a sair e tantas outras questões. Às vezes os pais fazem interrupções implacáveis, desconcertantes, desnecessárias. Fique calado, essa é a hora dos adultos falarem. Às vezes são ridicularizações de coisas que os jovens levam a sério, e nós já fomos mais jovens, e nós fomos envolvidos por algumas modas, referências insultuosas ao amigo que pintou o cabelo de azul. Talvez você
não pintasse o seu cabelo de azul, mas eu não sei até que ponto a tinta azul no cabelo do amigo deve ser algo para nos incomodar tanto. Se tem uma coisa na vida do amigo que deve incomodar, é uma outra tinta que está manchando o coração, porque cabelo de cor azul ou vermelho não quer dizer muita coisa. E aí depois os pais perguntam, por que eles estão sempre lá fora? Por que eles gostam cada vez mais de ficar de casa em casa? Porque a casa não é um lugar prazeroso. A casa não é um lugar onde a pessoa se sente bem. O que eu quero dizer, irmãos, é que a vara da disciplina, ela tem sim o seu lugar. Mas a vara da disciplina, ela não precisa ser apenas verbal. Ela não precisa ser, ela não é, para falar a verdade, ela não precisa ser apenas física. Ela pode ser verbal. E acima de tudo, nós precisamos entender que o foco está muito mais no positivo do que no negativo. Veja, os pais, eles são chamados para ensinar. Eles são chamados para o entretenimento. Eles são chamados para o tempo de qualidade. Eles são chamados para, venha meu filho, e caminha ao meu lado. E assim você vai ver como é que se vive, como é que se faz, como é que se age. Sim, e assim nós vamos ver aquilo que a palavra diz em Efésios 6:4. Treinamento, que é a disciplina, e a admoestação, que é aconselhar sobre como evitar ou cessar um curso de conduta imprópria. Esses são os nossos dois grandes chamados, queridos. Nós precisamos disciplinar os nossos filhos, no sentido de que estamos treinando-os para a vida. E nós precisamos admoestar os nossos filhos, dizendo, meu filho, há um caminho que parece ser bom aos homens, mas o seu fim é fim de morte. Gabriela às vezes diz assim, minha filha, papai, quando eu morrer eu vou morar no céu? Eu digo, depende, se você aceitar Jesus como seu Senhor. Às vezes ela toma o nome do Senhor e vão com expressões do tipo, ah, meu pai, meu Senhor. E eu digo, cuidado com esse nome precioso que é o nome de Deus. E eu falo para ela, versículos de advertência dizendo, do Senhor não se zomba. Ele é um fogo consumidor. Para que ela, desde agora, entenda que Deus deve ser levado a sério. Que Deus não é um artigo cultural que se popularizou por causa do evangelicalismo e que as pessoas podem ficar usando o nome dele à torto e à direita. Mas que esse nome é santo, santo e santo. E aí, os solteiros, divorciados e viúvos perguntam, e eu que moro sozinho? Qual é a palavra que tem para mim, uma vez que nós estamos falando justamente sobre como manifestar as características de Deus, né? Como ser uma casa que manifesta as características de Deus, que conhece a Deus. E eu concluo. Abra sua Bíblia comigo. Eu concluo com 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Eu entendo que muitos que estão sozinhos são tentados constantemente na área sexual. Ali, na internet, na calada da noite, em casa quando ninguém te vê, onde ninguém sabe de nada. E a santificação, ela tem muitos aspectos. Mas o aspecto que está aqui em evidência é a pureza. Seja puro. Porque os olhos do Senhor, eles estão sobre você. E Ele vai se agradar de ver a sua pureza. E a sua pureza, embora ela não seja vista por ninguém que mora com você, ela vai transparecer e transpirar pelos seus poros. E ela vai alcançar outras pessoas, quer sejam lá de fora, quer seja da família de Cristo com a qual você convive.
Que Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Peço perdão a Décio por ter extrapolado um pouco o horário. E eu gostaria de orar antes de passar a palavra. Não é uma oração apenas por vocês, é por nós. Porque a palavra que corta lá, ela corta aqui também. Pai Santo e querido, nós queremos te agradecer por essa manhã de comunhão, essa manhã de reflexão na tua palavra. Ó Deus, queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui com um propósito. Nós pedimos, Senhor, que o teu poder seja derramado sobre nós e que, habilitados pela tua graça, possamos viver de acordo com as tuas escrituras. Que nós não venhamos a dar ouvido a nenhuma outra voz acusatória, ó Deus, mas que nós simplesmente entendamos que é o Senhor que está querendo nos conduzir para pastos mais verdejantes, para ribeiros de águas tranquilas, para andarmos acima das nossas alturas, como as coças, ó Deus, que sobem para os montes. E que assim as nossas vidas e os nossos lares sejam abençoados para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém.